Death Note, o anime que até quem não gosta tanto de anime assim, né? Tipo, eu teve que parar pra assistir essa obra-prima do entretenimento mundial, que é o Death Note, né, galera? E hoje a gente vai fazer um review sobre o anime que estreou em 2006 e teve sua conclusão em 2007, no 37º episódio. O anime mostra que você não precisa de ter trocentos episódios produzidos pra ser um anime bom, pra ser um anime memorável, que as pessoas sempre vão lembrar dele, né? Enfim, quando eu vi Death Note pela primeira vez, lá na Play TV, entre 2012 e 2013, de primeiro eu achei o anime meio parado e tal, mas eu acho que o que te prende mesmo ali, cara, é realmente essa questão, né, essa tensão, esse drama que eles colocam, esse suspense legal, de você não saber o que vai acontecer logo em seguida, porque geralmente os animes, a maioria deles, né, são bem previsíveis, sempre tem um vilão que é muito forte, né, tem um mocinho, e o mocinho vai aprimorando suas habilidades durante o anime, de cada episódio, né? Enfim, o vilão geralmente tem um passado, esse passado geralmente é um pouco triste, e por isso ele virou vilão, né? Essa é a justificativa dele. Death Note é totalmente diferente disso, cara. Por exemplo, o bem e o mal nem é tão bem definido assim no anime, porque você pode falar que o Light era um cara do bem, né? Que queria livrar o mundo de pessoas más, ou você também pode falar que ele era o vilão e o L era o mocinho o tempo todo atrás dele. Tudo depende do ponto de vista do espectador mesmo, cara. Mas daqui a pouco a gente chega nesse ponto. No primeiro episódio, a gente conhece, né, o nosso protagonista, o Light Yagami, um exemplar estudante, um dos mais inteligentes da turma e que sempre tem as melhores notas ali da escola, né? Enfim, cara, uma coisa comum, né, o que ele tem com o Shinigami. O Shinigami é o deus da morte lá no anime, enfim. Ele deixa o caderno intitulado de Death Note cair aqui na Terra, só que de propósito, pra ver no que ia dar. Porque os dois, como eu falei, tem uma coisa em comum, o Shinigami e o Light Yagami. Os dois estão entediados com a vida deles, cara, com tudo ao redor, enfim. O Light, quando estava voltando da escola numa tarde, achou o caderno e de início ele não acreditou muito nessa história. Mas aí ele começa a testar o Death Note e vê que sim, o poder do Death Note é bem real. Basicamente, o nome da pessoa que for escrito lá, né, no caderno, vai morrer em 45 segundos. Mas além do nome, ele também precisa do rosto da pessoa. Esse detalhe é muito importante para o anime. E aí, cara, o Light, vendo o poder que ele tem nas mãos, né, ele começa a usar, né, ele começa a fazer uma verdadeira limpa no mundo, começa a pesquisar o nome de pessoas que já haviam sido condenadas, e ele escrevia o nome de todos lá. Enfim, que ele julgava, né, ser mal e tal, essas coisas. Depois disso, ele começa a ter um complexo de superioridade muito grande. Ele se intitula praticamente um deus do novo mundo. Literalmente ele fala isso, que ele é o deus do novo mundo. E estava tudo indo bem até as autoridades do Japão começarem a investigar melhor essas mortes. E todas com o mesmo padrão praticamente, né? E aí chega a vez dele aparecer no anime, o L, o maior detetive do mundo. E o L logo sacou que o Light, o Kira, né? Como eles começaram a apelidar ele, chamar ele, precisava de pelo menos um nome da pessoa. Aí eles armam uma armadilha pra ele. Cara, foi genial essa armadilha que eles fizeram, porque na verdade a transmissão era só para uma parte do Japão, a região Kanto do Japão. Eles usaram um prisioneiro aleatório para anunciar a força-tarefa que estava atrás do Kira. E eles ainda fizeram ele falar que o Kira era mau. E aí, né, ele ficou pistola lá e, cara, ele foi lá escrever o nome do cara na hora no caderno. Porém, o Kira achava que aquele cara era o detetive, né? O L, o grande L. Mas não, o verdadeiro L estava bem escondido. E aí, cara, ele mantém sua identidade anônima lá, mas ele revela que, na verdade, aquela transmissão só estava para uma região do canto do Japão. Então, o L já sabia onde o Kira estava praticamente e sabia que ele precisava de um nome e de um rosto para matar a partir dessa armadilha que eles criaram para ele, né? Enfim, depois disso, um declara guerra ao outro, um se intitula a justiça pro outro, por razões que eu já até mencionei aqui por vocês. Aceito seu desafio, L. Os dois vão caçar um ao outro sem saber o nome nem o rosto que o outro tem. E o primeiro cuja identidade for revelada morre. Os humanos são tão divertidos. L. Kira. Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou a justiça! Da partir daí começa um aí atrás do outro, né? Tentar descobrir a identidade do outro, e isso é bem legal, cara. O L se titula Justiça porque ele realmente era a justiça, pra falar a verdade, né, cara? É um detetive, a força policial tava com ele. Dentro do mundo do anime, o L meio que tinha razão nessa parte, né, galera? Mas enfim,
o anime começa a ficar bastante interessante a partir daí. Porque o Hélio começa a trabalhar junto com a Força Tarefa para ir atrás do Kira. E o Kira continua a sua série de eliminar, né, aqueles que se mostravam injustos de alguma forma perante a justiça. Enfim, o irônico também, cara, é que o pai do Light, o Soichiro Yagami, ele tá trabalhando também na Força Tarefa junto com ele, investigando o Kira, que ele não imagina que é o próprio filho dele, né, cara? Pro azar do Light, os filhos dos policiais começam a ser investigados por agentes do FBI, que chegaram ao Japão, e apenas com esse objetivo de investigar os filhos dos policiais. O Light, como ele é da região Kanto do Japão, né, e o Kira também, eles começam a investigar ele, porque ele já estava na lista do suspeito, enfim. Depois disso, o agente, né, ele descobre o nome do agente do FBI, e ele tem seus últimos momentos na estação de trem, um episódio lá e tal, que tecnicamente o Ray, o agente do FBI, foi a primeira pessoa a descobrir quem era o Kira, né, mas infelizmente ele morreu. Depois disso, cara, o Death Note é cheio de regrinhas e letrinhas miúdas, e a gente vai descobrindo junto ali com os personagens a cada episódio mais sobre essas regras e afins. Enfim, esse agente do FBI, ele estava lá no Japão junto com a esposa dele, que era a Naomi Mizora, que levantou a hipótese do Kira poder matar de outras formas as pessoas, meio que controlar as pessoas antes da hora da morte. E ela estava certa, ela quase consegue contar para a Força Tarefa essa informação. Eu falei quase porque, na verdade, o Light impede isso aos 45 minutos do segundo tempo, porque se eles tivessem descobrido, né, essa hipótese relacionado às pessoas com quem o agente do FBI Ray estava investigando, o Light seria, sim, o disparado como um dos maiores suspeitos naquela hora de ser o Kira, né, cara? Para a Força Tarefa. Naquela altura, a Força Tarefa criada para pegar o Kira, ela tinha sido desintegrada, restando apenas alguns poucos dispostos a ir até onde for preciso para pegar o Kira, que eram eles o Aizawa, Matsuda, o Kito, Moji, o Hideki e o Soichiro Yagami. Eles foram os únicos que restaram ali na Força Tarefa, já que os outros estavam com tanto medo do Kira, então eles meio que abandonaram, né? E junto com ele, eles começam a trabalhar dia e noite para tentar capturar o Kira. No 11º episódio, é revelado que tem outro caderno rodando por aí, né, no mundo dos humanos. E a pessoa portando esse caderno tem os olhos de Shinigami, que é basicamente o seguinte: é um poder que a pessoa tem de ver o nome de qualquer pessoa que ela quiser que passa na frente dela. Porém, o preço disso é metade da sua vida, da vida daquela pessoa. Por exemplo, se ela tiver 50 anos para viver, ela só vai viver mais 25. Se ela tiver 10 anos, ela só vai viver mais 5 anos. E assim vai. E essa pessoa era a Misa Amane, uma das melhores personagens do anime, cara. Sério, ela é muito boa mesmo. E, cara, tinha uma coisa que o Light não tinha. Ela tinha uma coisa que o Light não tinha, que era os olhos de Shinigami. Era meio que o tendão de Aquiles do Light, já que basicamente era o que faltava para ele descobrir o nome verdadeiro do Hélio, o cara que tá atrás dele, né? Porque ali já tava certo, ele já tinha um contato com ele. Porém, porque ele já tinha convidado o Light para fazer parte da Força Tarefa e ajudar e tal. Mas na maior parte do tempo o Hélio ficava testando muito o Light, das mais formas possíveis que vocês imaginarem, esperando ele dar uma escorregada e entregar que ele era o Kira. E essa é uma das melhores coisas do anime, cara. O irônico é que o L tenta prender o Kira, que tá literalmente do lado dele, mas não tem prova nenhuma, apenas suspeitas. E o Light querendo descobrir o nome verdadeiro do L pra tentar acabar de vez com essa história e se tornar o deus do novo mundo, né, como ele mesmo fala. O Shinigami que acompanha a Misa parece ter muito mais consideração pela Misa do que o Ryuki tem pelo Light. Certo dia, quando eles estão no quarto do Light conversando, ele meio que manipula a Misa pra pedir o Rain pra matar o L. E tava tudo certo, cara. O Shinigami já tinha concordado, beleza? Só que aí, cara, acontecem duas coisas. A primeira delas é que o L vira do nada pra todos da Força Tarefa e fala que se ele morresse nos próximos dias, a culpa era do Light e eles deveriam prender ele como Kira. E depois o Rain, depois o Shinigami vem e fala pro Light que se alguma coisa nessa história der errado e a Misa acabar pagando pelos erros do Light, o Rain escreveria o nome dele, do Light, né, no caderno Death Note. Então ele meio que fica sem pra onde ir, ele fica numa encruzilhada durante alguns episódios. A Misa, ela é presa suspeita de ser o segundo Kira, pois eles sabem que o Kira verdadeiro ele é muito mais cauteloso do que a Misa foi. Ou seja, a Misa foi presa, o Light também tem que ser, não é? Porque os dois são namorados. Bom, a resposta para isso é sim e não ao mesmo tempo, porque tinham provas físicas que levavam até a Misa, mas eles não tinham nada contra o Light até então.
Então Light monta um plano mirabolante que vai levar semanas, meses para ser concluído. E cara, ali na hora a gente não sabe o que é, que plano que é esse, a gente só vai descobrir isso assim, aos passados episódios mesmo. Enfim, o plano era limpar o nome dele e da Misa da lista de suspeitos, lembrando daquelas regrinhas do Death Note. Bom, uma delas é que se a pessoa abrir mão do Death Note do caderno, ela perde completamente a memória relacionada ao Death Note e seus acontecimentos passados, né? E a Misa abre mão disso, e essa era a primeira etapa do plano do Light, cara. A segunda etapa foi o próprio Light abrir o jogo com L e se autoproclamar suspeito de ser o Kira. Ele e a Misa ficam presos em lugares completamente diferentes, sendo vigiados constantemente pelo L e também pela força-tarefa. O pai do Light não conseguiu ficar vendo naquela situação, o filho naquela situação, e pede para ser preso também, até que a situação seja normalizada. Depois de algumas semanas se passam e nada acontece, até que finalmente criminosos voltam a morrer novamente, naquele modus operandi do Kira, né? Enfim, eles então concordam em soltar o Light e a Misa, porém os dois serão vigiados 24 horas por dia pela força-tarefa. É engraçado porque o L ele se algema ao Light e os dois ficam grudados o tempo todo, cara. É muito legal, e a partir daí o anime entra em outra fase. A Misa e o Light perderam a memória deles, né, até então, que eles tinham relacionados ao Death Note. E isso só seria restaurado quando eles encostarem novamente no Death Note. Mas isso tudo fazia parte do plano do Light, a gente só não sabia, mas era um plano dele. Uma empresa chamada Yotsuba está fazendo uma reunião a portas fechadas e uma das pautas é o Kira. O episódio então acaba lhe dando a entender que o Kira estava de alguma maneira naquela mesa de reuniões e era o Higuchi, ele estava com o caderno do Death Note, mas isso tudo já tinha sido planejado pelo Light bem antes de isso acontecer anteriormente para ser daquele jeito mesmo. No momento que todas as investigações estão voltadas para Yotsuba, mais alguns membros se juntam à força-tarefa, a Wendy e o Iber. Eles não têm nenhum senso de justiça, já que uma é uma ladra internacional de joias e o outro é um estelionatário. Mas o L achou que eles seriam úteis de alguma forma para a força-tarefa, para conseguir chegar perto do Higuchi e prender ele como Kira. E depois, nesse momento, o caderno volta para a mão do Light, depois que eles pegam o Higuchi. Como ele estava sem a memória, quando ele pega no caderno, todas as suas memórias são restauradas. Discretamente, o Light escreve o nome do Higuchi no caderno, para ele não poder falar nada, né? Obviamente. A Misa e o Light são tirados de suspeita de uma vez por todas. A Misa, então, vai até uma floresta que o Light pediu ela, onde ele tinha escondido o Death Note do Ryuki. E chegando lá, ela fala que quer fazer o acordo dos olhos do Shinigami. De novo, cara, a Misa tinha muito tempo de vida, porque o tempo de vida dela foi cortado pela metade 2 vezes, e ela consegue ficar viva até o final do anime, cara, é muita loucura. Ela faz novamente o acordo dos olhos pra ver o nome do L e o Light tentar, né, finalmente acabar com essa história de vez. Mas o restante da história conseguiu ficar ainda mais complexa do que já tava, cara. O restante dessa história eu vou deixar pra contar pra vocês na parte 2, porque o vídeo já tá muito longo. Então eu vou deixar pra fazer um vídeo na segunda parte, só pra falar da segunda temporada, a temporada final do anime, que também é muito legal, tem muita coisa pra ver ainda, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje e até a segunda parte. Fui! Eu sou a justiça!